quarta-feira, véspera de feriado em São Paulo, hein? Aliás, hoje, senhor Ribeiro, bom dia, né? Bom dia. É feriado no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, dia de finados. Dia de finados, amanhã. Senhor Ribeiro está aqui participando do nosso programa porque estamos hoje recebendo a administradora regional. Subprefeita doutora Damares. Subprefeita doutora Damares Moura, que está aqui, como costumeiramente, uma vez por mês, né? Sempre trazendo aí as informações do nosso bairro de São Miguel Paulista, informações que são precisas, né? Porque a gente sempre gosta de comentar, fazer perguntas, né? Saber como está, né, a nossa região. E nós estamos no bairro de São Miguel Paulista, um dos bairros mais populosos de São Paulo. E temos a certeza que aqui estamos em boas mãos, porque hoje estamos recebendo novamente, né, como todos os meses, como eu já falei, a doutora, né, Damares Moura. Bom dia, doutora. Bom dia querido Reni, bom dia doutor Ribeiro, toda a equipe que está aqui, Ligeirinho, que está ali filmando também, Paulinha, minha assessora de imprensa, o novo operador que eu esqueci o nome, Reni. Igor Pires, bom dia para todos, bom dia para todo o povo de São Miguel Paulista que nos ouve aqui, não é? A Rádio Integração FM tem nos dado a oportunidade de mensalmente fazer aqui uma breve prestação de contas, não é? Bater um papo aqui sobre a nossa atuação aqui em São Miguel Paulista. Então eu quero agradecer e renovar meu agradecimento, doutor Ribeiro, ao senhor, a Reni, por essa oportunidade que eu considero extraordinária, porque a gente consegue falar um pouquinho, não é, do que nós temos aí feito junto com o nosso time aí da Subprefeitura de São Miguel Paulista. Bom dia a todos, que Deus abençoe essa véspera de feriado aí. Todo mundo toma cuidado para pegar a estrada, não é? E que Deus cuide de todos nós. E o tempo está meio carancudo, né, doutora? Esse tempo feio, eu digo sempre, né? As pistas com esse tempo ficam escorregadias, não é? E há probabilidade assim de algum acidente, então vá com muito cuidado. Exatamente. O senhor Ribeiro também está aqui já ao lado. Alguma pergunta já para a gente já começar o nosso comentário? Para a gente esquentar os motores, hein, doutor Ribeiro? Para a gente esquentar os motores, vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu já vou começar, doutor, é que o pessoal está me cobrando muito sobre o caso do Imperador, que foi recapeada, está muito bonito lá, tudo, mas está faltando a CT fazer as faixas de pedestres, tudo. Também, inclusive, nós entramos na reunião do Conselho desse mês passado, inclusive sentimos falta, a doutora não foi um representante lá e a pessoa estava até cobrando, porque nós precisamos com urgência um semáforo. O semáforo já tem, mas precisamos uma lombada eletrônica ali, um radar, porque até os postes lá do semáforo, já, depois que foi recapeada, já é a segunda vez que os caras arrancam o poste. Como é aquela descida, os caras descem no pau violento, como está a pista muito boa, e está arrancaram o poste, até hoje já faz mais de mês que está lá, sem o poste do semáforo de pedestre em frente à rua Flor de Cachimbo. E se não tiver uma lombada eletrônica ali, é difícil, os caras descem em toda velocidade naquela região. Mas nós encaminhamos o ofício a CT, e eu queria pedir também para a nossa prefeita para dar uma força para a gente lá, para agilizar isso aí. Muito bom, muito bom. Acho que é um tema que eu posso até tomar um pouco mais de tempo aqui, doutor Ribeiro e Reni, porque eu estive com o secretário de Obras da Prefeitura de São Paulo, o secretário Marcos Monteiro, esta semana que passou lá na obra da Aristodemo Pinotti. Na verdade, aquele pedaço, não é, que vem passando por essa obra, eles chamam ali de Rua do Mangue, né? O senhor sabe, doutor Ribeiro? Ali é Rua do Mangue, embora seja conhecida como Rua do Mangue. Embora seja uma continuidade da Aristodemo Pinotti, não é? Mas ali eles chamam de Rua do Mangue. Aquela é uma obra, para deixar bem claro aqui para o povo de São Miguel, ela é uma obra emergencial
ela está classificada como obra emergencial. Por quê? Porque ali nós tínhamos que fazer aquela canalização, não é, do córrego, e aquela canalização, ela é uma obra preparatória para aquilo que virá. É claro que é o nosso prefeito Ricardo Nunes que vai anunciar isto, sim, mas o próprio secretário Marcos Monteiro, na semana passada, ele já adiantou, não é, qual é a intenção do nosso prefeito Ricardo Nunes, que é fazer a interligação da Aristodemo Pilote com a Avenida Imperador, doutor Ribeiro. Né? Esse é um sonho antigo, inclusive, do povo de São Miguel. É um sonho de todos, né? Porque de todos, desafoga. Desafoga totalmente a nossa região. Aquela região, por exemplo, doutor, da Pires do Rio, em frente ao cemitério, quando chega umas 5h30 da tarde, é terrível. É terrível. Então, só para dizer e para antecipar aqui, não é, que esta grande obra, que é um viário que vai interligar a Avenida Aristodemo Pilote com a Imperador, e é uma notícia muito boa que eu vou dar aqui, tá? Ela já está em processo de licitação. O senhor é advogado, o senhor sabe que quando uma obra está em processo de licitação, ela já está em fase bastante adiantada. Não é? Mas, naturalmente, Reni, a gente sabe que é uma obra muito grande, é uma obra que supera os 30 milhões de reais. Então nós não estamos falando de uma obra pequena. Acontece que aquele trecho, não é, da Rua do Mangue mais conhecida, não podia esperar. Não podia esperar tanto tempo a condição que os moradores estavam ali. De modo que o nosso prefeito Ricardo Nunes, não é, ele autorizou ali uma obra emergencial para fazer aquela canalização, que já está feita. Já foi feita a canalização? Já foi feita a canalização. E nós, provavelmente, Reni, uma boa notícia, provavelmente, não fossem as chuvas, nós já estaríamos passando o asfalto esta semana que entra agora. Mas aquelas casas que tem, já foi retirada? Aí eu quero... Não, nós não estamos falando da interligação ainda. Nós estamos falando da obra emergencial na Rua do Mangue. Da Rua do Mangue, lá embaixo. Lá embaixo. Nós estamos falando da obra emergencial. Não é? A interligação é uma obra gigantesca que eu acabei de dizer que já está entrando em processo de licitação. Tá? Então veja, mas falando da Rua do Mangue, ali existe um seríssimo problema dos moradores com as chuvas. E mesmo depois de feita a canalização, e nós já estamos em vias de passar o asfalto, nós identificamos, e não tem nenhum problema, Reni, em reconhecer as falhas que precisam ser reparadas. Tanto que o asfalto já era para ter sido feito, e nós seguramos o asfalto. O secretário Marcos Monteiro de Obras de São Paulo veio ao local, não é? Eu o acompanhei, trouxemos a Sabesp, eu convidei a Sabesp, porque a gente tem um grande problema ali, doutor Ribeiro, não é? Com a questão do esgoto. Tá? Existe um retorno, um refluxo, que a gente chama tecnicamente de esgoto, nas casas da Rua do Mangue. E agora com as chuvas, esse problema ficou severo. Então o que nós fizemos? Antes de passar o asfalto, tem que resolver o problema do refluxo do esgoto. Porque se eu passo o asfalto, o problema vai ficar lá. As casas vão continuar enchendo de água quando chove. Vai travar a fluidez do... Isso. Aí nós seguramos o asfalto, diante do secretário e com a minha presença, a Sabesp se comprometeu e já está fazendo isso, está fazendo uma revisão do esgoto de todas as casas, de um lado e do outro, que estão ali naquela obra emergencial. Feita a revisão, ajustado o esgoto, nós vamos passar no asfalto. Mas a pergunta que o doutor Ribeiro fez, que é relacionada ao tráfego.
Agora nós estamos falando de veículos que transitam por ali e que, de fato, a CT também estava presente nessa reunião. Então nós chamamos a Sabesp, chamamos a CT, o secretário veio, chamamos os moradores estavam presentes ouvindo tudo que eu estou dizendo aqui, lideranças inclusive ali da localidade. Então a CT fez um estudo da necessidade de fazer um retorno exatamente no meio da Rua do Mangue, onde foi realizada a obra emergencial. Acontece, Reni, e aqui nós ouvimos os moradores. Os moradores não se preocupem. Só não vamos dialogar com aqueles que não nos procurarem, porque aí a gente não vai saber o que está acontecendo. Mas os que nos procurarem e fizerem as suas sugestões, as suas reclamações, sim, eles vão ser ouvidos. Então os moradores não aceitaram que nós fizéssemos um retorno para desafogar a descida do cemitério. Porque olha só, a descida do cemitério, ali nós temos um ponto de confluência de veículos muito grande. É porque existe uma rua paralela, né? Exatamente. A avenida. Nós temos um ponto de confluência de veículos e a gente vai ter ali, ali vai parar o trânsito. Então a CT pensou em fazer um retorno, sim, no meio da Rua do Mangue, porque aí quem desce do cemitério viraria à direita, já desafoga aquele entroncamento ali e faria o retorno lá na frente para dar uma desafogada. Mas os moradores, e nós estamos entendendo a reivindicação dos moradores, eles não querem esse retorno. Porque na hora que eu abrir o retorno, eu abro um caminho de passagem da água. O senhor entendeu? Na hora que eu abrir o retorno, a água que desce lá no cemitério, exatamente, ela vai para as casas de baixo e pode ser que a nossa microdrenagem, que são as bocas de lobo, não deem conta de dar vazão ao volume de água que desce ali. Então, e nós estamos conversando, chamamos os engenheiros da obra, chamamos os engenheiros da CET, junto com a nossa Secretaria de Obras, a CIURB, sentamos numa reunião, dialogamos, mas há um consenso dos moradores de não fazer um retorno ali. Então agora... Então está descartável no caso do retorno. Inclusive a minha opinião foi descartar esse retorno. Tá? A minha opinião foi descartar o retorno. Porque aí a gente tem que pesar. Qual é o problema maior? É a água entrar nas casas das pessoas ou a gente ter, por exemplo, um tráfego mais comprometido? Para mim, o pior é a água entrar na casa das pessoas. Porque vai criar esse problema da água, né? Então, a minha opinião, claro que eu não sou a única que decide, mas naturalmente eu sou o governo local e o prefeito Ricardo Nunes, ele tem confiado na minha avaliação. Claro. Porque eu estou aqui, quem está aqui sou eu estou ouvindo os moradores, eu estou indo na obra, então ele confia na minha avaliação. Sim, né? Então, a nossa tendência hoje é que não existe esse retorno que pode comprometer as casas em período de chuva e fazê-lo mais à frente, ou então a gente ter realmente um problema com o tráfego ali na descida do cemitério. Então são escolhas que a gente faz, não é? Porque a administração pública, Reni, é fazer escolhas o tempo inteiro. Sim. E você tem que pesar, não é, o que é melhor para o munícipe. Exatamente. Né? Então ele pode ter algum problema com o trânsito, mas ele pode ter um problema muito maior se a água entrar na casa dele. De certa forma, esse fato assim, de ouvir os munícipes, né, os moradores, foi uma coisa muito boa, né, porque se chegou a esse ponto, né, que se fosse abrir, poderia trazer sérios problemas, né? E de fato, então, foi descartado essa liberação de entrar direito e já seguir pela faixa principal que está sendo construída. Então, inicialmente é isso que vai acontecer. Pode acontecer coisa depois, mas por enquanto está descartado. E a gente sabe que a gente vai ter um problema ali
de trânsito. Mas, repito, nós estamos entendendo que maior é o problema da água entrar na casa das pessoas. Sim, com certeza. Né? Agora... Então, e só Rene, acrescentar uma única coisa aqui importante. O doutor Ribeiro fez uma reivindicação no ar agora, e eu quero dizer para os moradores da região que acabou a entrevista, eu vou anotar exatamente onde o senhor entende que deve haver uma melhoria na sinalização, tá? Eu vou sair com isso anotado para eu reforçar pessoalmente junto à CT a necessidade, e a CT está dialogando bem conosco, nós estamos levando as demandas para a CT, e eu vou sair com essa aqui e me desculpar no ar. Eu acho que gestão pública é você também reconhecer erros, gente. Exatamente. Não é, doutor Rene? Quem é que não erra nesse mundo? E eu estou me desculpando no ar com a falta de um representante nosso na última reunião do Conseg de Vila Jacuí. Nós tivemos realmente um imprevisto, mas, doutor Rene, eu estou fazendo aqui o compromisso, desculpa, doutor Ribeiro, eu estou fazendo aqui o compromisso de, em todas as reuniões dos nossos consegues, nós temos nos esforçado, são 3 consegues em São Miguel, o consegue do Jardim Helena, o consegue de Vila Jacuí e o consegue de São Miguel, não é? De termos ali um representante nosso. Então, me desculpar com o doutor Ribeiro, que é um extraordinário presidente do consegue, porque na última reunião não tínhamos, e eu vou levar hoje por escrito a demanda para a gente reforçar o que for necessário. Exatamente, é o que eu falei para a população. Eu falei, não é da alçada da subprefeita, mas ela tem poder de nos ajudar junto à CT para que agilize esse processo. O pedido já está na mão da CT, já foi protocolado lá, inclusive eu fui levantar a altura, mais ou menos, que é importante, que é entre o número 5.555 e o 5.485. Que memória! Exatamente, nessa altura aí que é o local, porque anteriormente, anos atrás, aconteceu, nós tivemos, colocaram com aquele radar que era, esconder o radar lá atrás para multar o pessoal. Ajudou muito, mas porque lá, pôr aquela lombada comum não vai resolver muito, vai ser mais problemático. E vai ter que colocar no mínimo umas 2 ou 3 lombadas. Já um radar, que ele multa tanto 200 metros para frente como para trás, então ainda é melhor. E a lombada eletrônica também é que melhor ajuda nesse ponto. Aí eu falei para a população, para a comunidade, vocês vão ter paciência e vai resolver o problema. Não são coisas que se resolvem do dia para a noite. Eu conheço muito bem, eu trabalhei no departamento jurídico da Câmara Municipal, fui 8 anos, conheço a situação de todos os pedidos que se tem feito, fizeram naquela época, e a gente tinha que mostrar para a população o que era possível fazer mais rápido e o que não é. E eu falei, e como a nossa subprefeita, a doutora Damares, vai ter essa possibilidade, esse poder de nos dar uma força junto à CT. Então nós vamos, a turma falou, então vamos aguardar que vai sair. Doutor Ribeiro, eu considero esse pedido que o senhor fez à CT, ele é um pedido de urgência, porque ele compromete a segurança e até vidas humanas, né? Não é? Então, não é um assunto que pode esperar muito tempo. Então, eu estou saindo daqui hoje, na hora que eu sair da rádio, eu já vou ligar para o gerenciamento da nossa CT aqui de São Miguel e pedir absoluta prioridade com esse assunto, que a gente está falando de segurança de pedestre e de vidas humanas, tá certo? Então, só para poder fazer esse compromisso aqui no ar, que a gente vai sim acelerar isto e tornar este assunto, se já não é, e tenho certeza que é, porque a nossa CT trabalha bem, mas ele tem que ser uma prioridade. Tá bom? E eu queria, antes do Reni dar mais um segundo para mim, eu quero até pedir um favor para a nossa prefeita, que nós temos um problema também lá na Avenida Imperador, e justamente próximo o semáforo de pedestre.
Tem uma casa lá, um barraco, uma casa, uma família que mora lá. E o dono, quando era vivo, ele fez muro, tudo. E já faz, desde a época do Velucci, caiu aquilo tudo na calçada. A população não está tendo condição de passar na calçada, obrigado, passar pelo meio da rua. Eu falei para o Velucci, eu conversei com o Velucci, o Velucci falou, não, mas já mandamos multar. Eu falei, ó, Velucci, vou te ser sincero. Ali você multar ou não multar, porque eles não têm nem condição de comer, quanto mais para tirar. Mas eles têm que fazer limpar, tirar. Eles não têm como pagar um caminhão para tirar todo aquele entulho que caiu na calçada. Esse dia mesmo, o carro quase me pegou. Fui passando, porque eles encostam o carro do lado, fui passando, e o carro passou, tirou uma finga em mim no espelho. A calçada ficou obstruída, né? Obstruída, toda a calçada. E não tem como ninguém. Eu falei, não adianta, velho, se você mandar multar, eles não vão ter que pagar, eles não têm nem o que comer, vai ter como pagar para Exatamente. Doutor Ribeiro, na hora que eu sair aqui novamente, eu quero levar anotado esse trecho, porque a gente está falando de mobilidade urbana, nós estamos falando de acessibilidade, porque calçada é acessibilidade, mobilidade, uma nova palavra agora que chama caminhabilidade, não é? Que são, que fazem parte, não é, da segurança das pessoas. Calçada é um equipamento de segurança. Para você não andar na rua, você tem que andar na calçada, porque se andar na rua, você vai ser atropelado. Então, eu quero sair também exatamente com a altura do número da Imperador, que eu vou pedir uma equipe para estudar o que a gente pode fazer, porque não podemos submeter as pessoas à insegurança na sua mobilidade, acessibilidade para a pessoa com deficiência e caminhabilidade da pessoa idosa, de mães com carrinhos de bebê. Então, assim, quando a gente fala de caminhabilidade, a gente está falando de pessoa com deficiência que utiliza cadeirante, cadeira de rodas. A gente está falando de mães com bebês de colo que utilizam o carrinho. A gente está falando de pessoa idosa. A gente está falando de todos que não querem transitar pela rua, porque se transitarem pela rua correm o risco de ser atropelados. Então estou levando essas duas demandas hoje comigo, tá bom? Outro assunto, doutora, nós comentamos aqui no programa passado sobre a revitalização das praças. E eu tenho notado que na semana passada a Praça Triângulo Mineiro e também existe uma pequena faixa da praça em frente ao Colégio Dário de Queiroz, aqui na Marechal Tito. Quer dizer, as duas são na Marechal Tito, aqui em São Miguel Paulista, aqui na Vila Nitroperária. Não, o importante era ela ver lá, que isso aqui tem que ter. Que foi os caminhões da prefeitura, foi o pessoal das motosserras, e de fato fizeram desbastaram, sabe, aquelas palmeiras dos cocos, do pé de coqueiro, ficou uma maravilha, entendeu? Eu comentei com a senhora aqui que estava caindo na cabeça das pessoas, e de fato eu tenho que dar os parabéns. Por quê? Porque realmente o pessoal da prefeitura foi lá, fez a limpeza, hoje está bonito aquilo lá, entendeu? Cortaram a grama embaixo também, está muito bonito. E eu queria saber se as outras praças que nós comentamos aqui, que não sei quanto número de praças que iam ser revitalizadas, e já começou então esse planejamento, já está em fase de operação? Olha, que pergunta boa, porque essa novidade eu não trouxe aqui ainda, eu estou trazendo em primeiríssima mão. São Miguel Paulista tem em torno de 119 praças. Nossa. Então, é um número de praças absurdo, né? São 119 praças para você mantê-las perfeitamente revitalizadas. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, doutor Ribeiro e Reni, para falar sobre a questão da educação ambiental. Certo. Eu estou enfrentando um grande desafio aqui em São Miguel. Eu faço até um apelo agora, não é, ao povo de São Miguel que nos ouve, um povo tão querido, não é? Nós estamos tendo um grande desafio, que é a manutenção das limpezas e da zeladoria que nós temos feito.
Então, eu estou acompanhando pessoalmente. Sim. Limpeza e zeladoria, eu acompanho pessoalmente o trabalho das equipes, eu não mando fazer, eu acompanho. E em muitos casos eu vou lá onde o problema está, não é? Mas tem me preocupado muito a falta da consciência do descarte correto de lixo e de resíduo. Ah, isso é verdade. Então, Reni, eu vou dar um Isso é exemplo verdade. clássico aqui para vocês, porque acho que eu não contei isso ainda aqui na rádio. A Praça da Vila Mara. A Praça da Vila Mara é um case, a Praça do Casarão. Certo. Né? É um assunto emblemático aqui. Sim. Então, ali tinha um ponto viciado de lixo, e a coisa estava numa gravidade que as pessoas chamavam um poste que fica na praça de poste do lixo. O poste é apelidado de poste do Um lixo. ecoponto dos intrusos, dos caras que vão lá, fazem o descarte ilegal, né? O poste do Porque lixo. começa com o primeiro, aí vai o primeiro viu que jogaram lá, vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto, e aí de um carrinho, de um saco de lixo, vai até aquele carrinho maior, até caminhão. Exatamente. Aí, E os moradores estavam muito incomodados, não é? Porque você viver numa rua tomada pelo lixo é muito, muito desagradável. Então nós começamos a fazer um trabalho ali, primeiro de limpeza mais recorrente. Depois a gente entendeu que não tinha jeito, porque a gente limpava, virava as costas, a praça estava suja de novo. Falei, vamos fazer vamos tomar este assunto como exemplar de educação ambiental. Convidei uma escola do bairro, a escola adventista, não é? A escola imprimiu um material didático sobre o descarte correto do lixo. Nós providenciamos um container que alguns chamam de caçamba. A caçamba. Providenciamos uma caçamba bem bonitinha, colorida, pintadinha. Providenciamos uma placa. Adesivar na caçamba. E providenciamos uma placa para colocar naquele poste, dizendo que o descarte incorreto de lixo ele pode ser configurado como uma infração sujeita a multa. Sim. Né? E gravíssimo. E Reni, fizemos uma ação. Fomos com os alunos da escola para fazer a distribuição do material em todo o entorno, para comerciantes, para os que utilizam... Nas casas. Bem, a escola distribuindo o material. Limpamos a praça, colocamos o container no poste, apelidado de poste do lixo. Colocamos a plaquinha. Certo. Eu peguei um microfone, subi no banco da praça com uma caixa de som. Eu até nunca fiz isso na minha vida, mas eu fiz numa tentativa da gente criar um ambiente, uma consciência coletiva de quão bom é viver numa praça limpa. E aí eu apelei ao povo de Vila Mara. Eu falei, povo de Vila Mara, a partir de hoje é um novo tempo nessa praça. Vamos. Não é? Já estamos fazendo a concessão do casarão para uma ONG, porque a ONG vai realizar um extraordinário trabalho social ali naquela praça. Então, isso para dizer que nós vamos seguir com o trabalho ambiental. Visitei o superintendente de ensino de São Miguel Paulista da Prefeitura. Sim. E apresentei a ele um projeto de educação ambiental. A partir da subprefeitura, nós queremos colaborar, mas queríamos que a escola caminhasse conosco, Para ajudar. fazendo um trabalho de Se integrar. educação ambiental nas ruas, porque os alunos aprendem. Se você pega uma turminha, leva para a rua, mostra para ela a necessidade de limpar, de preservar o meio ambiente. Os alunos encorajam seus pais em casa, doutor Ribeiro. É um trabalho educativo. Gente, educação transforma realidades, eu creio nisso. Então, eu não estou dizendo que resolvi, estou dizendo que nós estamos caminhando para fazer um trabalho de educação ambiental aqui em São Miguel Paulista, em parceria com as escolas. Sim. E mais, a prefeitura vai nos ceder.
eu já disse quais são os locais que eu preciso em São Miguel. Vai nos ceder os containers, vai nos ceder caçambas para a gente espalhar em São Miguel, em pontos estratégicos, pontos viciados de lixo. Para a gente tentar. Então, é para dizer que todos os esforços, tanto educativos quanto de melhorar a condição do descarte de lixo, ou seja, ter um local adequado para descartar, nós estamos empreendendo para a gente manter. Por isso que certamente as pessoas talvez estejam vendo ruas mais limpas, praças mais limpas, porque nós estamos intensificando. Essas caçambas seriam... Não falei tudo, hein, Reni? Eu quero falar das praças. Eu sei, aí. mas essas caçambas seriam colocadas nas devidas praças ou até mesmo na calçada? Pontos viciados de lixo. Então, o que eu fiz? Certo. Eu fiz um mapeamento com as minhas equipes de limpeza. Sim. Eu pedi que eles fizessem um mapeamento dos pontos viciados de lixo em São Miguel Paulista. Fizemos uma planilha desses pontos com os endereços e números e respondi à Prefeitura de São Paulo, ao nosso prefeito Ricardo Nunes, dizendo: prefeito, eu preciso de container ou caçambas nestes pontos, porque nós já mapeamos e são os pontos viciados de lixo. Para a gente ir limpando mais o bairro. Sim, claro, com certeza. Agora eu posso falar das praças? Pode, porque... Posso, doutor? Até esse ponto... Eu quero voltar nas preciso praças. saber dessas praças. Porque eu abri um parêntese para falar do lixo. Claro, e foi muito importante essa sua... Para a população saber que a gente está empreendendo esforços para melhorar a limpeza, a educação ambiental, o descarte correto do lixo, porque senão eu limpo e fico enxugando gelo, doutor Ribeiro. Agora as praças, são 119 praças aproximadamente. O que nós fizemos? Eu não consigo revitalizar por uma questão de tempo e de recurso a 119 praças, até porque muitas delas foram revitalizadas há pouco tempo, então a gente não vai investir o dinheiro público para fazer de novo o que acabou de ser feito. Né? Então, de novo, gente, eu trabalho com mapeamento, eu trabalho com identificação das necessidades. Não dá para eu trabalhar sem planejamento, sair fazendo as coisas, como diz lá na Bahia, de onde eu venho. Sim. Na Bahia a gente fala, fazendo as coisas adoidado. Adoidado é sem planejamento. É sem planejamento. Né? Então, nós fizemos um mapeamento das praças que efetivamente precisam de revitalização. A revitalização inclui recuperação de brinquedos quando tem, inclui recuperação de ATIs, que são os equipamentos de academia ao ar livre, quando tem, ou a colocação de ATIs onde não tem, que são equipamentos de academia ao ar livre para fazer exercício físico. Então, nós mapeamos em torno de 30 praças. E essas 30 praças, Reni... Ai, nem sei se eu posso falar isso no ar, mas eu vou dar só uma antecipadinha. Já tem umas... Tá? Essas 30 praças, elas receberão um projeto completo de revitalização. Tá? Isso vai incluir o nosso prefeito, Ricardo Nunes, com outros apoios que oportunamente eu virei aqui para dizer e dar o nome àqueles que estão comprando esse projeto conosco de revitalização de praças, tá? É justo que façamos isso e eu farei mais para frente um pouquinho, mas para dizer que as praças estão mapeadas, o recurso virá, tá? Eu vou dar mais detalhes em outros programas. O recurso virá, nós já sabemos quais as praças que serão revitalizadas, quero deixá-las lindas, não é? Com a melhor condição para as crianças usarem, para a pessoa com deficiência utilizar, para os idosos utilizarem, não é, a praça. Sim. Então, nós vamos investir e certamente essas obras podem começar, não estou afirmando, vocês me conhecem, eu só falo, nós estamos aqui para enganar ninguém, mas elas podem começar as suas licitações para início de obras para entre o final do ano e o início do ano. Início do ano. Esse ano mesmo. Tá? Esse ano mesmo. Então, nós estamos trabalhando, minha equipe na subprefeitura, a equipe técnica de engenharia de arquitetura, está toda envolvida
nos projetos, porque eu não posso fazer praça sem projeto, tá, doutor Ribeiro? É importante dizer, gente. Não pode, não tem Não é como. chegar na praça e ir colocando coisas lá, como diz na Bahia, adoidado. Nós estamos fazendo projetos arquitetônicos e de engenharia para revitalizar aproximadamente 30 praças aqui de São Miguel Paulista. É o que eu tenho a dizer sobre as praças. Enquanto isso não acontece, educação ambiental, limpeza, minhas equipes na rua, podando, limpando, cortando mato, colocando container. Isso é importante, ambiental. Agora, ambiental também é a parte, por exemplo, de árvores, né? Estamos tendo o caso aí da Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, que é a Praça do Poó. A árvore já foi removida, por exemplo. Posso responder? Pode. Olha só, queridos, esse é um assunto, parece que eu já falei aqui na rádio, mas se eu não falei, vou falar agora. Aquela árvore, ela foi plantada, porque nós entrevistamos, minha assessora de imprensa está aqui, nós entrevistamos o antigo barbeiro, ali da praça. Me fala o nome dele. Ela contou, né? Seu Angelino. Eu esqueci o nome aqui, gente, porque é muita coisa. Pra gente guardar. O seu Angelino plantou aquela árvore em 1971. Antes de eu nascer, tá? Não vou falar quando que eu nasci aqui de jeito nenhum. Mas foi antes de eu nascer. Seu Angelino plantou aquela árvore em 1971. Portanto, queridos, ela tem 53 anos, se eu fiz a conta certa. Se eu fiz a conta certa, ela tem 52, é isso? 52, eu fiz a conta errada. Ela tem 52 anos, aquela seringueira que é chamada tecnicamente de falsa seringueira, não é? Bem, então, aquela árvore, nós já explicamos muito para a população, chamamos a imprensa para a gente fazer tudo de forma aberta, mandei uma comunicação para todos os comerciantes da região, para explicar para eles que nós temos a necessidade de fazer a remoção da árvore para preservar vidas humanas. Sim. Não é? Os engenheiros agrônomos, a nossa engenheira agrônoma já deu um laudo, o IFAM, me ajuda com outro órgão federal aí. Nós já temos todas as autorizações, mas eu vou falar aqui no ar os órgãos que já autorizaram, juntamente com os laudos técnicos, fazer a remoção para preservar vidas humanas. Porque se aquela árvore cair, ou galhos dela cair sobre pessoas, pode ser inclusive fatal. Exatamente. Sem contar que nós temos ali um patrimônio tombado, um patrimônio histórico tombado, que é a Capela de São Miguel, que segundo registros históricos pode ser a primeira capela de São Paulo. Né? Portanto, em primeiro lugar, a preservação de vidas humanas, crianças que passam ali, né, que um galho daquele sobre uma criança, tivemos um caso recente no Brasil, que o galho caiu em cima da criança e matou. Até adulto, né? Então, preservação de vidas humanas em primeiro lugar. E depois a preservação de um patrimônio histórico nacional, que é a Capela de São Miguel Paulista. Então, os órgãos que são responsáveis já autorizaram, não é? Então, o IFAM, não é? Que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o CONDEFAP, né? Que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, sim, a nossa Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o nosso laudo técnico da nossa engenheira agrônoma da subprefeitura, todos concordaram e já autorizaram a remoção da árvore. Montamos uma grande operação, chamamos a CET, chamamos a Enel, chamamos o Corpo de Bombeiros, chamamos a Defesa Civil. Nossa. Olha só quanta gente envolvida. E a minha equipe, não é, de obras, que cuida da parte de zeladoria, de poda, de remoção, toda a equipe envolvida, montamos um cronograma, sim, porque aquela árvore não se remove em um dia. Aquela árvore nós começamos pela poda da sua copa, exatamente. Começamos pela poda da copa, isso é feito em etapas. Tem que podar de forma equilibrada para ela não pender para um lado. É toda uma técnica.
técnica. Sim, com certeza. Né? Então nós já começamos a poda, daríamos continuidade neste domingo, mas não daremos porque é o domingo do Enem. Existe uma lei federal que impede qualquer interdição de ruas no dia do Enem. Então nós suspendemos, vamos retomar no dia 15 com segurança, Sim. total segurança, e é com dor no coração, doutor Ribeiro. Mas... Dor no coração, Reni, que aquela exatamente. seringueira será removida, mas todos entenderam. Sim, Foi com feito um certeza. diálogo, todos entenderam a necessidade. E no lugar dela, olha só, Vai ser no plantado. lugar dela nós vamos plantar 7 árvores ali na praça. Tá? 7 árvores serão plantadas ali na praça em lugar da nossa amada seringueira, que por muito tempo foi muito importante, mas agora ela coloca em risco a vida das pessoas. Exatamente. Mas, concluindo a resposta à sua pergunta, a questão das árvores é um problema sério em toda a cidade de São Paulo. Árvores muito antigas, não é? Árvores que estão com a sua saúde totalmente debilitada, podem cair nessa estação de chuvas. Então nossa equipe está totalmente em alerta. Sim. Eu não posso, inclusive, ficar devendo remoção e poda de árvores, porque a Prefeitura de São Paulo é organizadíssima e, por exemplo, recentemente eu recebi da Prefeitura de São Paulo um alerta de que nós tínhamos 5 árvores, não são muitas. Então nós estamos em dia, praticamente em dia com a nossa poda e remoção. E essas 5 que nós tínhamos pendentes, nós já concluímos o atendimento a estas 5 árvores. Exatamente. Eu até fui, todo sábado, a Paula me mandou a matéria aqui, eu até passei para o Irineu está divulgando. No meu programa todo sábado estou falando sobre a árvore, inclusive pessoas me perguntando, mas vai plantar nova seringueira? Eu falei, acredito que não, porque a seringueira tem um problema da raiz dela. Exatamente. A raiz dela é muito complicada. Inclusive até o meu ex-professor de Direito, o doutor Paulo Galo, ele foi dos únicos que tirou foto, teve aqui, foi visitar, ele achou uma maravilha, e eu, quando tivemos aquela reunião que a subprefeita, a doutora Tamara, falou, passei para ele, falou, mas que pena, mas infelizmente essa é a realidade. Até eu quero mandar um alô para ele, doutor Paulo Galo, um abração, e ele fala, olha, a gente sente de retirar aquela seringueira, mas infelizmente a necessidade é bem maior. Isso é que é importante. E eu estou divulgando todos os sábados no meu programa, estou pedindo para o Irineu dele também, vai estar falando a matéria que ela me mandou aqui. Eu só ainda não passei para o Reni, no programa dele, para ele fazer, agora depois eu vou passar para ele também, para divulgar o caso da seringueira. Porque a população, ela não entende o que é que está acontecendo, então tem que mostrar para a população o porquê. Acha, não podia fazer isso, porque isso é uma relíquia, é uma árvore antiga aqui da Praça do Forró, não, mas tem os motivos e a necessidade que tem para que se possa fazer a retirada da árvore. Né? Exatamente. Com certeza, né? Exatamente. Mas algumas, assim, durante esse mês aconteciam alguns fatos aqui relevantes, assim, que a senhora poderia até comentar aqui no programa, assim? Olha, eu acho que uma coisa importante, mas também que o nosso prefeito vai anunciar, a gente tem um compromisso muito grande também, Reni, em melhorar a acessibilidade das pessoas onde elas precisam acessar. Agora, eu não estou falando da acessibilidade relacionada à pessoa com deficiência, embora este assunto também seja importante, e vocês sabem que a nossa CET está fazendo o projeto Áreas Calmas, que é o alargamento de calçadas, exatamente para melhorar a acessibilidade de cadeirantes. Sim. Mas a acessibilidade agora que eu estou me referindo, nem sei se eu estou empregando o termo técnico mais adequado, é que as pessoas acessem os lugares que elas precisam acessar com melhores condições, ou de segurança, ou de iluminação. Não é? Então, quando eu estou dizendo isso, eu queria falar um pouquinho da revisão da nossa iluminação. A iluminação, né? Não é? Então, o que eu estou fazendo? Isso tudo é mapeamento. Anteontem, por exemplo, eu fiz uma caminhada ali
na Rua dos Guris, que vocês sabem que margeia o viaduto de Vila Jacuí, não é? Ali embaixo, e aí eu vou dar notícias importantes aqui, não é? Ali, embaixo do viaduto de Vila Jacuí, existe pedidos, não é? Reclamações justas, não é? Relacionadas, eu quero usar as melhores palavras, doutor Ribeiro, para a gente não discriminar ninguém. Para a gente não discriminar ninguém, porque todos os seres humanos, aqueles que conseguiram uma vida melhor e aqueles que estão vivendo a mais degradante forma de vida, todos estes merecem, da minha parte, consideração, respeito, cuidado, atenção e assistência. Quem de nós, Rene, pode dizer que alguém, não é, que está, por exemplo, vivendo na drogadição, quem de nós pode dizer ou pode fazer um julgamento a respeito desta pessoa? A drogadição é um problema real. Exatamente. Que acontece na cidade inteira, no estado inteiro e no planeta inteiro. Você ia acrescentar alguma coisa antes que eu continue? Eles não estão lá por acaso, né? Algum problema, junto com a família, junto com os familiares, os irmãos, sei lá, aconteceu um motivo para isso, né? Então, às vezes não é culpa deles de estarem vivendo naquela situação. Isso que eu queria. Sei lá, os governantes têm que achar um meio assim de conduzir essas pessoas para um relento melhor, sei lá, uma vida melhor, tirar eles dessa situação que envolve também os costumes, né, doutora? Exatamente. Então, para que a gente tenha uma sensação de maior segurança, doutor Ribeiro, que é o nosso querido presidente do Conseg de Vila Jacuí, para que a gente tenha uma sensação de maior segurança, sem, contudo, desprezar vidas humanas. Porque a gestão pública ela é desafiadora porque você precisa equilibrar, não é, todas as dimensões da vida em sociedade. Então, as pessoas precisam de segurança, sim. Os comerciantes precisam de segurança, sim. E anteontem eu estive visitando comerciantes ali na imediação do viaduto da Vila Jacuí e conversando com eles, para dizer a eles que nós não estamos indiferentes à necessidade que eles apresentam de ter mais segurança e essa sensação de segurança para os que transitam ali embaixo do viaduto de Vila Jacuí. Então, nós chamamos a nossa GCM, a nossa GCM está realizando ali, no dia de ontem houve uma suspensão da operação Visibilidade embaixo do viaduto de Vila Jacuí, em razão de uma outra operação que nós pedimos à saúde pública, a nossa coordenadoria de saúde de São Miguel Paulista, muito bem liderada, não é, pela doutora Nilza e pela supervisora Fábia, nós pedimos ao mesmo tempo que a nossa saúde fizesse uma operação de abordagem das pessoas que são dependentes e que estão vivendo ali embaixo do viaduto. Então, para dizer ao povo de São Miguel que tem pelo menos duas, e vamos chegar numa terceira operação acontecendo ao mesmo tempo, para a gente poder melhorar tanto a sensação de segurança, quanto o atendimento e assistência de indivíduos que estão vivendo na dependência química. Então, a saúde ontem realizou ali, não é, embaixo do viaduto de Vila Jacuí, e começou na... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome da rua aqui agora, me ajuda, Paulinha. São 2 pontos que a saúde montou um ponto de atendimento para fazer uma abordagem de saúde a esses indivíduos, mas temos a GCM fazendo a operação Visibilidade sob o viaduto de Vila Jacuí e teremos
temos as nossas equipes de assistência social, do nosso SAS, que é a Supervisão de Assistência Social de São Miguel, também participando da operação de abordagem para entender as questões sociais relacionadas, inclusive, ao abrigamento. Né? Então, nós queremos abordar saúde, nós queremos abordar assistência social e nós queremos abordar segurança pública. Estamos contando com as operações feitas pela saúde, pela GCM e daremos início à operação feita pela assistência social do bairro para a gente tentar, e aí junto com a iluminação. Então, a nossa Lume, que é a empresa que cuida da iluminação aqui de São Paulo, eu mapeei, eles já resolveram muitos assuntos de melhorar a nossa iluminação aqui, inclusive fizeram uma vistoria ali na região do supermercado da Avó, do viaduto de Vila Jacuí, para ver a deficiência que a gente tem de iluminação ali, porque a gente melhora tudo ao mesmo tempo. A iluminação é segurança também. Exatamente. Uma rua mais iluminada é uma rua mais segura. Então, Reni, a gente está olhando e mapeando os pontos de iluminação deficiente. Tratei disso ontem com a nossa prefeitura. Nós estamos olhando para a questão da assistência à saúde, da assistência social propriamente dita e da segurança pública. Eu vou estar hoje à tarde, em primeira mão, eu vou estar hoje com o comandante, o novo comandante leste da GCM, o comandante Luciano. Vou estar com ele agora à tarde, ele está chegando. Né? E vou estar com o inspetor Jesus, que é o novo inspetor da GCM de São Miguel Paulista, reunida hoje à tarde, inclusive para tratar da segurança naquela região ali do viaduto de Vila Jacuí. Voltando só um pouquinho o assunto da acessibilidade das calçadas, a Avenida Pires do Rio está tendo, pela Prefeitura, está tendo uma reforma das calçadas, né? Começou a semana passada, né, Edson? E a gente está notando, né, que eles estão tirando a calçada velha dos comerciantes, né, e fazendo um novo recapeamento das calçadas. É isso que está acontecendo? É isso, exatamente. Esse é um pedido do nosso prefeito Ricardo Nunes. Não é simples você recuperar calçadas de uma cidade com as dimensões de São Paulo. Acontece que não é porque não é simples que não vai ser feito. Não é? Então existe uma grande operação na cidade de recuperação de calçadas e de alargamento de calçadas, inclusive acontecendo em São Miguel Paulista. Eu vou pedir um pouco de paciência às pessoas, porque de fato, quando mexe naquilo que já está estruturado e que você muda a sua rotina, que a calçada tá removida, não é? Ainda não foi, enfim, não ficou pronta, causa transtorno. Sim. Mas a gente está querendo melhorar a caminhabilidade, que é ter calçadas mais seguras e calçadas com melhores condições das pessoas caminharem. Então, é verdade sim, Reni. Há uma grande operação em São Paulo, e São Miguel faz parte dela, para a recuperação de nossas calçadas e alargamento delas também. Senhor Ribeiro, mais alguma pergunta? Não, eu só vou falar sobre o caso do pessoal que a doutora Damares falou, aquele problema que está aí. Ninguém melhor do que eu, porque eu tive um neto que faleceu com 19 anos por causa de droga, né? Eu que criei ele e tudo, aconteceu o problema da droga. O que existe, principalmente, sempre que eu falo aqui no nosso país, é o seguinte, porque desde a época do Peter, que eu tinha muita amizade com o prefeito Zé Peter, e a gente tentou até tirar esses moradores e fazer um tratamento. O Ministério Público não deixou, falou que não, que era direito de ir e vir. Então acabou abandonando aquele projeto que o ex-prefeito e falecido Celso Peter queria fazer, e nós que estávamos na Câmara Municipal, a gente estava junto com o Edson Simões lutando para melhorar isso aí. Que eu acho que para fazer esse trabalho, a Justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público tem que estar junto, tem que estar em conjunto para fazer tudo isso aí. Porque uma pessoa dessa que usa droga, que está nessa situação, depender dele ir no médico, ele não vai por conta dele. Eu sempre eu falo, não adianta dizer isso aí, e que ele vai no médico por conta dele, que ele não vai querer ir. Então tem que ser obrigado a levar e fazer o tratamento do elemento. Infelizmente,
o Ministério Público, na Justiça brasileira, não, é o direito de vir e deixar ele lá. Quer dizer, é melhor deixar o cara sofrendo do que levar ele e fazer o tratamento, porque isso aí é complicado. Então, a doutora... Doutor Ribeiro, olha, se a gente entrar nesse debate aqui, Reni, teria que ser um programa só para falar disso, mas eu quero, sinceramente, eu nem sei se eu podia falar isso no ar, eu sou advogada, não é? Todos sabem que é a minha formação, e eu, por 2 décadas praticamente, advoguei aqui no estado de São Paulo, e eu preciso concordar com o senhor. Será que eu posso falar isso? Não acho que posso, porque como cidadão eu posso ter minha opinião. Não é, Reni? Então, para mim, o indivíduo que em muitos casos já não está mais no pleno domínio das suas faculdades mentais e, portanto, ele não tem o poder de decisão sobre a sua própria vida e o poder de autodeterminação, mas uma autodeterminação que tire, né, ele mesmo daquela situação. Então, nesse caso, e eu quero concordar com o senhor, não é? A justiça brasileira, gente, precisa intervir e determinar, não é, uma internação que a gente chama de internação compulsória, que é uma internação obrigatória, porque o indivíduo, ele, em muitos casos, não tem mais discernimento. Não tem. Ele não tem mais discernimento, quer dizer... Alguém tem que conduzi-lo. Se você deixa que ele decida ir voluntariamente para fazer um tratamento, a grande parte não vai fazer isto voluntariamente. Quer dizer, e a gente fica com um problema, Reni, insolúvel. O nosso prefeito Ricardo Nunes, não sabe o que não é, ele está, claro, empreendido, não é, em melhorar a situação da dependência química em São Paulo, mas o problema é gigantesco. Encontra essas barreiras. Encontra as barreiras. Se você não tem um judiciário que te auxilie, que te ajude a resolver o problema. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. E aí a gente difícil. fica com ações paliativas, Exatamente. como, por exemplo, graças a Deus, essas que nós estamos fazendo, foi na Américo Sugai, que eu esqueci o nome da rua, Américo Sugai. Ontem estávamos com um ponto de atendimento da nossa Coordenadoria de Saúde de São Miguel Paulista para fazer abordagem de indivíduos com dependência química. Então a GCM suspendeu ontem a Operação Visibilidade para deixar um ambiente mais propício para que a saúde faça atendimento. Então a gente fica agora com todas essas operações, com a assistência social, com a saúde, com a segurança pública, para mitigar, para amenizar um problema que é profundo. Exatamente. Doutor Ribeiro, é profundo. Enquanto não houver um consenso nacional em torno de uma ação única para que esses indivíduos recebam tratamento, sejam recuperados, não é? Participem de programas que efetivamente os tirem da condição da drogadição, nós vamos ficar com medidas paliativas. Exatamente, de braços atados, né? Fazer o quê? É isso aí. Bom, antes de terminar o nosso programa de hoje, doutora, eu queria agradecer em nome do pessoal do Mercado Municipal de São Miguel, que a senhora fez uma visita lá. Ai, foi uma delícia, e os munícipes lá, os comerciantes, né, parabenizaram pela sua visita. Nos bastidores é bom que ela saiba, porque às vezes a gente tem que fazer isso. A gente, como jornalista, desculpa até entrar aqui no ar, Vai lá, a gente critica muito, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, a balança, pelo menos no Estação Imprensa, que eu idealizei e criei, é o mesmo peso. A crítica sempre construtiva para os nossos editores, mas também a gente tem que elogiar. Então, eu quero dizer aqui, não tem um irmão que a senhora conheceu lá, o meu irmão de sangue, que me ajuda. Eu só estou no rádio hoje graças a ele. E o Hélio, que é proprietário da Hélio Café. Um empreendedor que acreditou no mercado municipal, ele derrubou um bar, um boteco que estava, sabe, e montou aquele Hélio Café. Gastou muito dinheiro, mas ele acreditou em primeiro lugar, em Deus, segundo ele. E ele pediu uma orientação para mim, veja só, ele é o irmão mais velho. Mas os nossos projetos sempre foram juntos. E ele falou para mim, ô Edson, eu até esqueci de mandar o recado da doutora para você, porque eu estou muito ocupado, mas ela falou bem de você, falou que adora, né, gostou de você, de te conhecer.
Mas nos bastidores, quando a senhora saiu de lá, o pessoal se apaixonou pelo seu jeito de chegar nos comerciantes e ver a sua simplicidade, a sua humildade. Não é com política. A senhora transmite isso. E eu falei, inclusive, falo aqui publicamente, nós estamos falando em rede. E quero até aproveitar, a senhora, eu vou definir agora, porque é o seguinte, eu não falei isso para a senhora, a Paula acho que não sabe, eu sou pioneiro em algumas coisas, eu sou pioneiro do grupo Minuto do Deficiente, eu me formei no jornalismo, em várias áreas, mas também na acessibilidade. E essa caminhabilidade, a senhora vai ser madrinha, porque essa palavra eu vou colocar como hashtag, porque as pessoas têm desconhecimento, as pessoas que trabalham, no Brasil eu já fiz uma pesquisa, não tem 10 jornalistas especializados em acessibilidade, eu sou um deles. E por que isso? Porque eles pensam, infelizmente, só no dinheiro. No lado comercial, a gente tem que pensar nas vidas. Essa própria questão da acessibilidade nas calçadas, só falou bem. Não é especificamente para os deficientes, é para a população, cidadão, de modo geral. Eu moro através da Pires do Rio. Estou vendo ali, e as pessoas, eu vejo como uma coisa natural que tem que acontecer. Mas a gente critica tudo, o governo está fazendo. Né? O lixo que tem aí, será que o prefeito que jogou lixo ali foi a subprefeita? É a população mesmo. Então nós somos culpados por tudo que acontece e a melhoria a gente tem que elogiar também. Então o mercado municipal, já que você falou, Reni, agora, todo mundo de forma unânime, cumprimentando a senhora e fazendo o que eu falei. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Precisou entrar uma mulher em São Miguel Paulista como subprefeito. Parabéns ao prefeito Ricardo Nunes. Às vezes eu critico ele, o secretário Carlos Bezerra, mas vocês são responsáveis por colocar essa mulher aqui e vocês estão de parabéns. Acertou, viu? Acertou mesmo. E Ligeirinho, aliás, cumprimentar a estação imprensa, não é, que também está cobrindo essa entrevista e agradecer Ligeirinho, que é uma pessoa justa. Eu acho que você fala o que você pensa e acho que o bom jornalismo é esse, e especialmente que representa a verdade dos fatos, e você faz isso. Você representa a verdade dos fatos. Eu tive no mercado, para eu entender um pouco, doutor Ribeiro, a realidade, podemos até falar disso em outro programa, para eu entender um pouco a realidade do nosso mercado. É um espaço extraordinário e eu saí dali perplexa, pensando em que a gente pode fazer para a gente melhorar. Claro, os comerciantes que estão dentro do mercado trouxeram demandas, não é? Talvez a maior delas é um ambiente, é um embelezamento do mercado, a maior delas, e parece que é um consenso, o embelezamento do mercado, porque naturalmente o mercado mais embelezado chama mais atenção das pessoas, dos turistas, e tem tudo para bombar o mercado, porque aquele mercado tem tudo ali dentro, doutor. E é um negócio extraordinário. Então, assim, eu saí dali, e aí eu não estou trazendo respostas aqui, eu estou trazendo o meu desejo. E eu saí dali com o desejo, e perplexa, estou pensando nisso, estou pensando no artesanato de São Miguel, vou fazer agora uma reunião com todos os artesãos, não é, para ver o que a gente pode fazer para dar mais visibilidade ao artesanato de São Miguel Paulista, não é? Mas como é que a gente dá mais visibilidade àquele mercado extraordinário e tudo que tem ali dentro? Não tenho resposta, mas quero dizer que saí de lá com desejo, viu, Ligeirinho? Saí de lá, aliás, a lanchonete, o café de Hélio, é um negócio extraordinário, né? Eu saí eu saí dali com desejo, não é? Que são 1 milhão de coisas que a gente tem para fazer aqui, mas com desejo de o que mais, ou o que a gente pode fazer para tornar o mercado municipal de São Miguel extraordinário, mais visível, atraindo mais pessoas, atraindo turistas, inclusive. Eu acho que o tempo nosso acabou. Então a gente agradece, doutora, pela sua visita aqui mais uma vez durante esse combinado de todo mês a senhora está participando do nosso programa, trazer realmente os fatos para o conhecimento de toda a nossa população de São Miguel Paulista, que é muito importante. Eu que quero agradecer, né, a Reni, ao doutor Ribeiro, a nossa gloriosa Integração FM 87.5, não é? Um abraço especial ao povo de São Miguel, aos ouvintes da rádio. E aqui vai ser transparência total. Eu quero ouvir todos os meses, não é? Se for para reconhecer erros, reconhecemos no ar. Não é? Se for para fazer compromissos que são possíveis, porque compromissos que não são possíveis eu não farei.
falarei sempre a verdade ao Sim, povo de com São certeza. Miguel, receber reclamação, contar as coisas boas que estão acontecendo e nós contamos hoje. Então que Deus abençoe, gente, que Deus abençoe o povo de São Miguel. Quem vai viajar, cuidado nas estradas, não é? Um abraço especial ao querido Rene, ao querido Dr. Ribeiro, não é? Meu querido amigo Ligeirinho do rádio aqui, da Estação Imprensa, e a todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe a todos. Um bom feriado, gente. Obrigado, senhora, e obrigado, doutor Ribeiro. Obrigado a todos aí. E desejo um bom feriado prolongado aí para todos. Né? E será um prazer estar lhe recebendo aqui assim que puder. E tiver Todo mês, doutor Ribeiro. Todo mês. Não, só para se puder vir antes do mês, nós abrimos. Não, esse mês, Abra um peraí, espaço. esse mês a senhora tem que vir, né? Porque O senhor Ribeiro não dia tá- primeiro. Não, eu vou vir, não Era venho de pra vir a novo. semana passada. Eu vou vir. Então, Dona Damares, o senhor Ribeiro não está vendo, eu tô vendo, eu tenho tempo, vocês não têm. Todo dia eu vejo os vídeos dela. Eu não sei como que essa mulher consegue estar no mesmo lugar, no mesmo dia e trabalhar em São Miguel. E nos lugares longes. Aliás, nos lugares longe. E eu acho bacana, e a gente pode registrar, porque tem uma lei de autoria dela como deputada estadual, né, na questão religiosa e tal. E eu vejo sempre isso. Sabe por que ela faz tudo isso? Porque tem um auxiliar lá em cima que faz com que ela faça isso aí bem feito. Parabéns, viu? Deus abençoe a senhora. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Ligeirinho. Obrigada, meu amigo querido Ligeirinho. Obrigado a todos e voltamos daqui a pouco. Igor, vamos embora.